Que é isso aí, pessoal, tudo bem? Estamos aí, né? Vamos gravar mais essa aula. A gente vai trabalhar aqui educação infantil. Eu estava tomando um delicioso café expresso, espero que você faça o mesmo, porque aqui está uma chuvinha muito boa nesse momento. E a gente vai falar de educação. Bem, eu vou trabalhar aqui esse conteúdo jogar, brincar e aprender na educação infantil, mas o foco dessa aula é a questão do jogo na educação infantil. Aí esse é o foco da nossa aula. Então, o tema é jogar, brincar, aprender. Beleza? Vamos entender o seguinte: na educação infantil, nós temos que sempre observar duas dimensões que eu falo aí em todas as aulas. Uma é a dimensão do cuidar. Então, a educação infantil tem essa função de cuidar da criança. Quando a gente fala de cuidar, é dar atenção, se preocupar com a questão do afeto, da higiene, da alimentação, dos cuidados gerais, da proteção e tudo mais. Mas não pode se limitar a essa dimensão do cuidar, a gente também tem que buscar essa dimensão do desenvolver. Sempre quando nós falamos disso e as obras, a gente vai lá e pontua, né, reforça a ideia de que a criança tem que participar das atividades na educação infantil ativamente. O professor não pode subestimar a capacidade de aprendizagem e de desenvolvimento da criança. E o desenvolvimento é uma necessidade da criança, né? É uma necessidade da infância. Esse período da infância não é um período vago na vida do indivíduo. Ele é importante para que desde esse momento a criança já possa se desenvolver, interagir, aprender dentro das suas características, dentro das suas possibilidades, ok? Agora, entra aqui também nesse processo cuidar, desenvolver. Quando a gente fala de desenvolver, é a partir de um processo de interação. Então, nós vamos normalmente seguir autores interacionistas e também construtivistas, como é o caso, os dois principais nomes, o Piaget e o Vygotsky, mas a gente tem também Louis Alzubel como um grande nome, nós temos também o próprio Henri Vallon, né? Então são nomes que nos ensinam, aí, autores que nos ensinam muitas coisas. Então esse desenvolver é com base na interação e com base na construção do conhecimento, do construtivismo. E entram aqui duas atividades que são fundamentais para o desenvolvimento da criança, que vocês já conhecem, que é o brincar e o jogar, ok? Como nós já temos outras aulas específicas sobre essa questão do brincar, eu só vou pontuar algumas coisinhas simples aqui. Então, a criança, quando brinca, ela participa ativamente, não é? Então, ela participação ativa da criança na brincadeira, na interação com outras crianças, ou até mesmo se ela estiver brincando sozinha, ela está manipulando algo, alguma situação, algum objeto ativamente. Isso é importante. Uma coisa que é fundamental na brincadeira é o fato dela fazer parte de uma situação simbólica e, portanto, acabar ocorrendo no plano da imaginação da criança. Então, a brincadeira ocorre, vou só colocar algumas características aqui, ó, ocorre no plano da imaginação. É óbvio que depois dos 2 anos, depois que a criança adquire a linguagem, ela vai ter essa capacidade de olhar para a realidade e de representar a realidade. Por isso que a gente entende que a brincadeira tem uma função simbólica na vida da criança e ela acaba se manifestando a partir de uma linguagem simbólica. Então, depois dos 2 anos, a gente vai ver um aspecto qualitativo mais intenso na brincadeira. A linguagem simbólica faz toda a diferença aqui, porque a partir dessa linguagem simbólica a criança
pode representar situações, né? As representações, as brincadeiras de faz de conta. Então a criança olha para a realidade, representação. A criança olha para a realidade e a realidade é um elemento importante para esse processo de imaginação, porque ao olhar para a realidade, a criança vai poder criar a sua própria realidade, a criança vai poder recriar a sua realidade, ou essa realidade, a criança vai poder, por exemplo, imitar a realidade. Então a realidade é o ponto de partida. Nesse momento, quando você, por exemplo, dá uma vassoura à criança, essa vassoura ela pode virar um cavalo, ela pode virar um microfone, depende. Quando você conta uma história para a criança, ela já se imagina. Você conta uma história de reis e rainhas, ela já se imagina uma princesa, e ela quer fazer parte daquele mundo, ela sabe, ela absorve características dessa história e faz com que tudo aquilo que está ao seu redor se transforme nisso a partir da sua imaginação. Então a realidade, ela é muito... Quanto mais rica ela for, mais ela contribui com essa capacidade da criança imaginar e de recriar a realidade. Então, isso está na televisão, quando a criança assiste um filme, um desenho, quando ela ouve uma história, a família, né? A criança brinca de ser o pai, a mãe, imitando, representando. Às vezes o pai tem novas possibilidades, ela recria a realidade, o pai pode voar, ou o pai é um super-herói. Então a brincadeira ela faz com que o mundo da criança seja algo que transcenda aquela realidade limitada, concreta, que se põe diante dela num dado momento, ok? Agora, o mais importante disso tudo é que a criança, a partir da brincadeira, ela vai poder imaginar, ela vai poder desenvolver a criatividade, ela vai poder se relacionar com outras crianças, ela vai poder agir sobre a situação. E no momento em que a criança brinca, há aí uma grande oportunidade do próprio professor, pode partir isso de dentro de casa dos pais, mas do professor de educação infantil observar a criança, né? Observar suas limitações ou suas capacidades físicas, observar a forma como ela interage com as outras crianças, a forma como ela respeita ou não as outras crianças, a forma como ela usa a sua criatividade. Então, tudo isso é observado na criança e faz parte da intenção da educação infantil, né? De observar a criança e levá-la a um desenvolvimento cada vez mais, né? Dentro desse período de 0 a 6 anos, um desenvolvimento cada vez maior dentro dessa fase. E outra coisa é que a partir da brincadeira a gente busca também uma outra atividade que busca também o desenvolvimento integral da criança, o desenvolvimento cognitivo, afetivo, físico, motor, né? Ético, estético, tudo aquilo que diz respeito à capacidade da criança pode ser estimulado e desenvolvido também a partir da brincadeira. Isso aqui é só um esboço para nós, na verdade, até é uma revisão para nós sobre coisas que a gente já vem fazendo aí ao longo das aulas, porque o foco mesmo dessa nossa aula é a questão do jogo. Não é o brincar, mas o jogar. Vejam que quando nós estamos falando de jogar nesse sentido, eu quero ir além do brincar. Então, o jogar como atividade que vai além do brincar. É muito interessante como quando a gente percebe crianças de faixas etárias diferentes brincando. Você vê criança, por exemplo, de 1 ou 2 anos brincando, aí você pega crianças de 4, 5 anos e depois crianças de 7, 8 anos. Você vai ver que uma coisa que a gente já pode adiantar aqui é que na interação, no momento da brincadeira, aquelas crianças de 7, 8 anos normalmente estão brincando com base em algumas regras pré-determinadas por elas mesmas.
Então, conforme a criança vai ganhando mais idade, vai chegando mais próximo dos 12 anos, as brincadeiras tendem a ter uma organização, a escolha de critérios e de regras de uma forma muito mais consciente e bem definida. E as brincadeiras normalmente vão ser coletivas, diferentemente de crianças muito novas que não há critérios, não há regras e as brincadeiras elas são normalmente brincadeiras individuais. Tá? Bem, é mais ou menos disso que nós vamos falar, é isso que a gente vai abordar aqui, vou tentar fazer isso de uma forma bastante tranquila. Tanto brincar quanto jogar são atividades lúdicas e, sendo atividades lúdicas, permitem ao professor ou a quem está diante daquele jogo, daquela atividade, daquela brincadeira, daquela situação lúdica, fazer observações interessantes. E também reconhecer elementos importantes. Por que brincar? Por que jogar? Por que oferecer atividades lúdicas à criança nesse processo de desenvolvimento, principalmente de 0 a 6 anos? Né? Então, nós podemos encontrar alguns elementos interessantes nas atividades lúdicas, que estão presentes tanto no brincar quanto no jogar. Vamos dar uma olhada nesses elementos aí, né? Ver quais são eles. Então, quando pensamos na atividade lúdica, devemos lembrar-nos, primeira coisa, do tempo e o espaço de brincar. Então, o professor da educação infantil ele tem que levar em consideração esses elementos. Né? Qual é o tempo e qual é o espaço em que vai ocorrer essa brincadeira. Nós sempre temos que pensar o seguinte, o professor não é interessante para a educação infantil o adulto interferir demais na brincadeira da criança, criar regras a partir dele, adulto. É interessante deixar a criança à vontade para criar suas próprias regras, deixar a criança à vontade para se manifestar, etc. Agora, é óbvio que pode haver intervenção em questões que sejam necessárias. Algumas vezes disciplinares, outras vezes para a própria proteção da criança. Mas é preciso levar em consideração elementos como o tempo e o espaço. Relação entre meios e fins. Né? Então, essa relação entre meios e fins. Do que a criança está brincando, como ela está brincando e por quê, né? O que isso contribui para o desenvolvimento dela. É algo saudável? Não é? É positivo? É negativo? É interessante sempre ter essa consciência, né? O que e como a criança está praticando atividade lúdica e qual a finalidade disso. Então, principalmente quando é uma atividade planejada pelo professor, isso aqui se torna fundamental. Né? O que eu vou proporcionar à criança e qual é a finalidade disso. Então, outro elemento é o parceiro, né, do jogo. Ó. Então, principalmente quando se tratar de jogo. Então, as crianças em dupla, em equipes, os objetos do jogo. Quais são os objetos? Aqui a gente pode adiantar já as regras, já para grupos de crianças com mais idade. Interessante que elas possam determinar as regras do jogo, elas possam pensar ativamente e não simplesmente impor essas regras às crianças. As ações do sujeito, as ações físicas ou mentais, que é o que eu estava falando, né? Nós podemos observar isso, como a criança se porta nessa brincadeira, o que essa brincadeira representa para ela. Essa observação ela precisa ser bastante minuciosa e bastante rica para que as conclusões sejam também significativas. Voltando para mim aqui, vamos lá? Então, pessoal, esses elementos são importantes, tá? São elementos bem direcionados, inclusive, para a sua prova, então considere-os. Um ponto de partida também muito interessante para a gente estudar aqui e já dar um foco melhor para a nossa aula é estudar o Piaget. Né? Piaget vai trabalhar uma obra Formação do Símbolo na criança, em que ele faz testes com seus próprios filhos. Piaget, Formação do Símbolo na criança. Na verdade, ele não faz testes, né? Está errado falar isso. Piaget observa seus filhos e nessa obra ele apresenta resultados dessa observação. Ou seja, a gente tem lá um jogo,
a relação entre jogo mais a ação da criança. Ações das crianças. Então a análise é basicamente em torno disso. Como que as crianças se portam diante de situações em que há o jogo, que existem regras, que existem procedimentos, critérios. Então, o Piaget consegue analisar essa questão da idade, do desenvolvimento da criança e a forma que ela assimila e se adapta ao jogo, ou entende o jogo, se relaciona com o jogo e vamos dizer assim, no caso ativamente, né? Como que a criança se relaciona ativamente com o jogo, com as regras, com os critérios, com a situação, com o contexto em si. Como que é o funcionamento intelectual da criança no momento em que ela participa dessas situações de jogos. Então, é isso que a gente tem que analisar. Então, como que é realizado esse estudo do Piaget? Mais uma vez, a gente precisa dar uma olhada nos slides aqui. Vamos para lá de novo, para a gente observar que o Piaget interpreta os jogos no conjunto do contexto do pensamento da criança, distinguindo 6 critérios usados sempre no jogo. Então, ó, sempre em situação de jogo. Esses critérios foram levantados em situações de jogo. Tá? Então, é justamente isso. É o relacionamento da criança com o jogo e o funcionamento do intelecto da criança. Então, o primeiro critério, ele vai distinguir 6 critérios. Primeiro, encontra sua finalidade em si mesmo. Esse critério é impreciso, pois todo jogo é interessado. O jogador se preocupa com o resultado da sua atividade. Tá? Então, a criança joga por jogar, brinca por brincar. Então, ele vê que encontrar a finalidade em si mesmo é um critério impreciso. É uma atividade espontânea, posta à atividade do trabalho. Então, aqui um ponto interessante. Apesar da palavra jogo, um outro critério é que esse jogo seja uma atividade espontânea. O terceiro critério é uma atividade prazerosa, mas deve-se conceber essa busca de prazer como subordinada à assimilação do real ao eu. O prazer lúdico seria a expressão afetiva dessa assimilação. A adaptação ao real comporta um elemento de satisfação, subordinado a um elemento de renúncia. Bem, a criança, quando ela não entende o jogo ou a brincadeira, ou ela não quer brincar e não gosta, ou ela simplesmente não brinca. Então, de forma bem básica, é isso que o Piaget aborda a partir desse critério. A brincadeira é uma atividade prazerosa? Sim, a gente tem que entender que sim. O jogo, enquanto atividade lúdica, é prazeroso. Mas se a criança não entender, não assimilar, não souber se portar diante do jogo, ela não vai ver nada de interessante nisso e ela vai tentar, então, não participar. Tem uma relativa falta de organização, principalmente quando não há regras, óbvio, né? Então, o jogo para as crianças que não compreendem ainda as regras, ele não vai ser organizado. Caracteriza-se por um comportamento livre de conflito. O jogo ignora os conflitos ou, se os encontra, é para libertar o eu por uma solução de compensação ou de liquidação. Então, a ideia é que não haja o conflito, né? Mas é possível encontrar o conflito, situações de conflito no momento aí do jogo, no momento da atividade lúdica. É uma atividade que envolve motivação. O jogo começaria com a intervenção de motivos não contidos na ação inicial. Então, é uma atividade que envolve motivação. O jogo começaria com a intervenção de motivos não contidos na ação inicial. Bem, então são critérios que o Piaget utiliza. Na verdade, as provas nem discutem muito esses critérios, é mais para você conhecer e guardar, memorizá-los.
tá? Porque a gente também não pode fugir desse fato, né, de que nós estamos estudando para concurso. Vamos voltar aqui para mim. Mas são critérios. E com base em todos esses critérios, o que a gente tem de mais importante é o assunto que nós vamos entrar. Na verdade, esses critérios servem para dizer o seguinte: dependendo da idade, da fase em que a criança se encontra, ela encara o jogo de uma forma. Tá? Então, utilizar critérios para crianças, por exemplo, eu vou colocar todas as crianças numa situação de jogo. Crianças de 1 ano, de 2, de 5, de 6, é óbvio que não vai ter como tomar decisões muito precisas. Por quê? Porque essas crianças estão em estágios de desenvolvimento diferentes, e o Piaget leva em consideração essa questão dos estágios de desenvolvimento, e por isso o comportamento delas vão ser comportamentos totalmente diferentes e muitas vezes vão ser comportamentos que até entram em conflito com a intenção do jogo. Então, normalmente o jogo é uma atividade organizada e muitas crianças não vão respeitar essa organização. É muito interessante quando você coloca, por exemplo, crianças muito pequenas para jogar futebol. Não tem como. Por quê? A hora que a bola chega para a criança, muitas pegam a bola na mão e correm com a bola na mão. E nem sabe para onde ela vai correr, até que ela cansa e solta a bola novamente. Isso por quê? Isso porque, como o Piaget nos ensina, os estágios de desenvolvimento servem para explicar duas coisas. Que a criança sempre tende a se desenvolver a partir de um processo de assimilação, acomodação e adaptação. Agora, esse processo de assimilação, acomodação e adaptação também depende do desenvolvimento biológico da criança. Então, se a criança não estiver biologicamente preparada para assimilar algo, vai ser pouco provável que ela consiga aprender, se desenvolver em torno de um aprendizado que não é compatível com a sua idade, com o seu desenvolvimento biológico. E isso ocorre também para a questão do jogo. Tá? Então, sendo que a criança se adapta a situações lúdicas, situações de jogos e até mesmo de brincadeiras diversas, em fases diversas, eu acho que é interessante a gente só dar uma pincelada, mais uma vez, nessa questão da assimilação, da acomodação e da adaptação, que são processos que contribuem com o desenvolvimento cognitivo da criança. O tempo todo, nós estamos diante desse processo de assimilação, acomodação e adaptação, desde criança. Eu, por exemplo, com os meus 32 anos, vou aprender, de repente, a tocar piano. O que vai acontecer? Eu já tenho esquemas, eu já tenho uma estrutura cognitiva, esquemas mentais que eu utilizo como base para aprender a tocar piano. Eu já fiz coisas parecidas. Então, sentar, a forma de posicionar os dedos, de apertar, né, as teclas do piano, tranquilo. Mas fazer um solo, fazer acordes, movimentar as duas mãos em sentidos diferentes, isso eu vou ter dificuldade. Então eu vou ter que assimilar esses novos movimentos, compreender as notas, os acordes, os novos movimentos, e vou ter que também pegar prática. A prática é o processo de acomodação. Quando nós entendemos como algo funciona, quer dizer que nós assimilamos, nós interiorizamos aquele objeto externo para nós, assimilamos. Opa, entendi do que se trata. Quando eu consigo fazer aquilo, praticar aquilo que está diante de mim, então quer dizer que houve um processo de acomodação. O processo de acomodação e de assimilação são simultâneos, não tem o que vem primeiro e o que vem depois. Na verdade, são processos simultâneos. Ao mesmo tempo que eu estou assimilando, eu estou me acomodando. Quando eu consigo ter segurança naquilo, por exemplo, aprendi a tocar piano, opa, que legal, aprendi uma música do piano, eu já sei fazer harmonias e tudo mais, então houve um processo de adaptação. O que é a adaptação? É o equilíbrio entre assimilar e acomodar, entre assimilação e acomodação. Quer dizer que eu estou apto a praticar aquele determinado procedimento, a tocar piano, tá? E eu posso fazer isso em qualquer momento. Eu posso fazer isso de dia, de noite, à tarde, com a presença de alguém, sem a presença de alguém. Por quê? Porque eu me adaptei. Eu me adaptei àquela situação. Agora, a criança, o processo de assimilação e adaptação da criança é muito intenso. Porque a criança ela tem que se adaptar e assimilar, no caso, ela tem que assimilar e se acomodar a uma série de situações, porque ela está se desenvolvendo. Por exemplo, a comer, pegar num garfo, comer com talher, andar, subir num banquinho para pegar alguma coisa. A criança, por exemplo, ela vai subir num banquinho, ela tem dificuldade. Como que ela começa a subir no banquinho? Como que você fala, nossa,
essa criança conseguiu subir num banquinho e pegar alguma coisa. Como que foi esse processo? Ela utilizou esquemas que ela tinha pré-existentes e esses esquemas ajudaram ela a ter os primeiros contatos com o banquinho. Então ela já viu alguém fazendo, ela já, por exemplo, já subiu de repente numa escada. Então ela já tem alguma coisa que a coloca diante daquilo. Então ela vai tentar assimilar. Esse processo de assimilação pode, obviamente, ter a presença de alguém ajudando a criança, dando segurança para que ela possa, de repente, subir em um banquinho. Então a criança vai conseguir, de repente, empurrar, ela vai com muita dificuldade conseguir subir. A partir do momento que ela consegue empurrar e subir e descer sozinha, quer dizer que ela assimilou aquela situação, se acomodou àquela situação e se adaptou àquela situação. Aí você dá uma escada para a criança subir. Ela vai ter dificuldades de novo. Mas como ela já subiu no banquinho, ela já vai ter esquemas, estruturas mentais mais desenvolvidas que vão tornar o processo de subir na escada um pouco mais fácil para ela. E quando ela se adaptar a subir na escada, ela teve um upgrade mental, vamos dizer assim, houve uma evolução cognitiva. Por que eu estou falando isso? Por que é interessante a gente levar em consideração essa questão da assimilação, da acomodação e da adaptação? Porque se não for por isso, não teria muito razão de nós oferecermos brincadeiras e jogos para as crianças. Seria por um mero processo interacionista. Mas não, nós queremos que a criança construa conhecimento. Eu quero que a criança se desenvolva com qualidade. Eu não quero simplesmente que ela vá ganhando idade ao longo da infância. Eu quero que ela ganhe idade, mas que ela tenha um desenvolvimento mental, estrutural cada vez melhor. Essa é a ideia. Quanto mais situações adversas eu der para as crianças, com mais coisas ela vai aprender, mais esquemas mentais ela vai desenvolver. Então, como que nós educamos as crianças para que elas sejam mais inteligentes? É justamente educando com qualidade e quantidade. Qualidade, oferecendo brincadeiras diferentes, objetos para a criança manipular. Às vezes a criança ela consegue segurar algumas coisas e não consegue outras. Aí você dá uma bola para a criança, ela tem dificuldade em segurar a bola, em arremessar. Mas depois de um certo tempo ela aprende, ela assimila, ela se acomoda e ela sabe arremessar a bola. Quando você dá uma bola maior, ela já tem mais ou menos conhecimento de como lidar com a bola menor, então ela aprende a lidar com a bola maior. Da mesma forma, a criança anda de velotrol, depois com bicicleta de rodinha, depois com bicicleta sem rodinha, depois com bicicletas maiores. Ela vai construindo esquemas, estruturas mentais cada vez mais desenvolvidas. Então, quando eu dou interação para a criança, quando eu dou brinquedos lúdicos, diversificados para ela, quando eu faço ela pensar desde cedo, eu dou uma aprendizagem, um desenvolvimento de qualidade para a criança. E o aspecto quantitativo, qual é? É tanto o número de atividades que nós oferecemos para a criança, como também a idade que ela vai ganhando. Quanto mais a criança vai passando por um processo de amadurecimento pela idade, amadurecimento biológico, mais essa criança vai se capacitando para aprender. Tá? Então, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento biológico caminham juntos para o Piaget e são fundamentais para que a gente possa construir novas estruturas mentais. Só que, como a gente está falando de concurso público, vamos analisar alguns conceitos em torno disso aí. Tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide para a gente ver alguns conceitos sobre isso que nós estamos falando. Então, o que é o processo de assimilação? É o processo pelo qual a criança incorpora elementos do mundo externo. Então, você tem aqui a criança e ela incorpora elementos do mundo externo, um determinado objeto, tá? Que pode ser lá o conhecimento, a experiência. Então, na assimilação é isso aqui. Ficou feio, né? Vamos mudar isso aqui. Vamos mudar. Ó. Aqui tá feio, tá feio, tá feio, tá feio. Vamos fazer assim, ó. Então, essa é a flechinha, tá? Objeto. Então, a criança incorpora elementos do mundo externo. Ficou claro isso, gente? Então, é da experiência à mente. Alguns concursos dizem a assimilação é o processo da experiência para a mente, porque ela está incorporando o que é externo, a experiência. Já o processo de acomodação é o inverso. Então, aqui eu tenho o objeto
a flechinha é aqui. Tá? Aliás, Vinícius, você é estúpido, né? Desculpem, pessoal. Estou trocando as flechinhas aqui porque eu não estou prestando atenção. Desculpem, eu falei uma coisa e fiz outra. Aqui, ó. Flechinha, flechinha. Ok? Aqui a criança incorpora elementos do mundo externo. Então, é da experiência para a mente da criança. E na acomodação, é da mente da criança para a experiência, para o objeto. Qual ocorre primeiro? É simultâneo. Tá? Então, é o processo pelo qual a criança incorpora elementos do mundo externo ao seu próprio esquema. Ela já tem um esquema. E ela vai, quando ela assimila, ela vai agregar a esse esquema aqui, vai fazer um upgrade nesse esquema. Esse esquema era um esquema X, ou um esquema Y, ele vai melhorar, ele vai passar a ser um esquema mais complexo, esquema X, por exemplo. Então, cada vez que nós assimilamos algo novo da realidade, nós temos uma melhora qualitativa nos nossos esquemas mentais. O sujeito age e se apropria do objeto de conhecimento para atender às suas necessidades biológicas, psicológicas e sociais. Então, por exemplo, eu vou agir sobre o conhecimento, sobre o objeto de conhecimento para me relacionar melhor, para eu compreender as coisas melhores, para eu poder, por exemplo, por uma necessidade biológica, comer, por exemplo, né? Já o processo de acomodação, então, ele é o contrário, modificação dos esquemas ou estruturas do sujeito em função do objeto que está em função do objeto que está tentando assimilar através de um esforço pessoal. Tem um probleminha na escrita aqui, né? O sujeito age no sentido de se transformar para entrar em equilíbrio. Então é assim, ó, a assimilação, a acomodação estão ocorrendo simultaneamente. E o resultado disso é a adaptação. Na adaptação há um processo chamado de equilibração, que é o equilíbrio entre a assimilação e a acomodação, e que é a estabilidade. Esse equilíbrio quer dizer estabilidade. É a relação estável que o sujeito tem com a experiência ou com o objeto. É o sujeito capaz de dominar aquela experiência, compreendê-la, agir diante dela. Uma coisa importante, sempre o sujeito que age, ó, o sujeito age. Então, nas experiências do Piaget, a gente traz para a educação que a criança, desde cedo, ela tem que ser sujeito ativo na apropriação de conhecimentos no processo de ensino-aprendizagem. É assim que ela aprende. Se ela for um sujeito passivo, isso não quer dizer que a criança vai necessariamente aprender, principalmente com qualidade. Por isso que nós, numa ideia construtivista, piagetiana, a gente não vai oferecer simplesmente informações transmitidas para que as crianças memorizem. Não, a gente vai tentar dar atividades para que ela pense, para que ela raciocine, para que ela haja sobre a experiência, sobre o objeto de conhecimento. Bem, falando sobre o jogo, então, dessas experiências, qual é o resultado disso tudo? São 3 formas básicas de atividade lúdica que o Piaget vai desenvolver. Então, a gente pode dizer o seguinte, na evolução, como que ocorre a evolução do jogo na criança? São três tipos. Vou colocar aqui, ó, evolução do jogo na criança. Os primeiros jogos são os jogos de movimentos. Tá? Jogos de movimentos, ou também chamados de jogos de exercício sensório-motor, tá? Ou jogos de exercício sensório-motor. Esses jogos aqui são aqueles que a criança, que nós vamos ver, vamos dizer assim, que as crianças praticam, crianças de 0 a 2 anos, ou seja, crianças que estão naquele estágio sensório-motor trazido pelo Piaget, tá? Então, jogos de movimentos, crianças de 0 a 2 anos. Com 2 anos, a criança vai desenvolver a linguagem, e aí vai ter uma elevação de qualidade nas suas relações com o meio. Mas até então,
a criança está bem limitada a questões gestuais, gestos, movimentos, a visão, né? Então esses jogos, etc. Então esses jogos são jogos gestuais, de movimentos, visuais. Criança normalmente aqui ela vai jogar ou brincar sozinha, tá? Então é sempre algo individual. Você dá algum objeto para a criança, ela fica ali manipulando, ela pega, ela joga, pega de novo, deixa no ladinho, às vezes ela não gosta que outras pessoas peguem aquele determinado objeto. Ela vai normalmente brincar e fazer tudo sozinha, tá? E esses jogos são assim, jogos motores, gestuais, visuais, podem ser olfativos também, tá? Pode ter outros, pode utilizar outros sentidos também. Depois que a criança adquire a linguagem, ela tende a evoluir. Então é possível que ela se relacione com jogos diferentes agora, ou que ela pratique jogos diferentes, são os jogos simbólicos, que nas brincadeiras vão ser assim fundamentais. Jogos simbólicos. Por que a criança agora tem a capacidade de compreender e de participar de jogos simbólicos? Justamente por causa do desenvolvimento da linguagem, tá? Repito aqui para que a gente tenha uma noção disso bem clara. Óbvio que a linguagem não está plenamente desenvolvida, mas a partir desse início de desenvolvimento, a criança consegue agora se relacionar melhor com a realidade. Então, nesses jogos simbólicos, a gente vai perceber que podem ser jogos tanto de ficção quanto de imitação, que é o que acontece nas brincadeiras. Podem ser, na verdade eu vou colocar 3 aqui, de ficção, imitação, transformação, etc., porque podem aparecer outras situações. Mas vejam, ficção, a criança cria situações do nada, do zero. Imitação, aí ela não cria, ela imita uma situação que ela vê na realidade, mas ela pode recriar essa situação que ela imitou. Tá? Então, por exemplo, a criança pega uma vassoura, o objeto vassoura vira um cavalo. Tá? Cavalo é algo que existe na realidade, mas ela recria. Ou então ela recria com base no objeto da realidade. A vassoura serve para varrer e ela usa aquilo para simular um cavalo. Tá? Então, esse processo de recriação ele pode ir para vários caminhos. E transformação do objeto também. Então, a criança pode lidar com objetos e transformar esses objetos, como é o caso da vassoura, em outros objetos. Pode transformar na imaginação ou materialmente mesmo, manipulando esses objetos. Tá? Bem, qual é o ponto interessante aqui? É justamente o fato da criança assimilar a realidade e partir dessa realidade para um outro mundo, ou seja, viajar aí em histórias, ideias, possibilidades, mas sempre a partir da realidade. Mesmo na ficção, a criança utiliza um pouco da realidade existente para criar algo inédito, às vezes, algo que nenhum adulto espera que a criança, de repente, crie. Então, a realidade é sempre o ponto de partida. E nesses jogos simbólicos, que a brincadeira está muito presente, é muito comum o faz de conta. Então, são brincadeiras ou situações já com uma socialização maior, a criança não está simplesmente sozinha, ela já pode brincar com outras crianças também. E o faz de conta ou jogos de representação são muito comuns. Agora, isso aqui, esse período é de 2 a 6 anos. Tá? Então, vamos colocar aqui, 2. Normalmente é esse período, de 2 a 6 anos. E os outros jogos que o Piaget nos traz são os jogos de regras. Jogos de regras. Bem, vejam que a palavra regras é marcante aqui.
As crianças já podem, de repente, assimilar jogos de regras e participar de jogos de regras, segundo o Piaget, de 4 a 7 anos. Mas o desenvolvimento mesmo desses jogos de regras, da criança realmente participar, isso predominar nas brincadeiras das crianças, vão ser com crianças de 7 a 12 anos. Tá? Mas crianças de 4 a 7 anos já têm condições de assimilar e participar de brincadeiras, jogos com regras. Bem, o que entra de diferente aqui nesses jogos com regras que a gente precisa analisar aqui? A criança, até então, ela é muito egocêntrica até os 3 anos, 2, 3 anos, depois ela vai ficando menos egocêntrica, até que de repente ela parte mais para a ideia da socialização. Então, em jogos de regra, há uma ampla socialização. Tá? Há uma ampla socialização. As atividades são mais socializadas e com regras. É justamente isso, atividades mais socializadas. Então é comum as brincadeiras em grupos. E com regras. Ok? Uma coisa que é muito interessante, na época, quando eu era criança, um exemplo que vocês devem ter passado por isso. Então as crianças brincavam, morei quando criança em bairro pequeno, as crianças brincavam muitas vezes na rua, aí tinha o famoso pique-esconde, né? E aí sempre as crianças menores queriam brincar. Então aqueles de 7 anos estavam lá brincando, vinham de 4, de 5 anos querendo brincar também, no meio. Beleza. Tá, então, ó, normalmente o pessoal falava, isso aqui é um café com leite, não é? Aí o que acontecia? Você está brincando de pique-esconde, os de 7 anos já sabem que a regra é, você tem que se esconder e tentar chegar lá num determinado ponto, que chama de pique primeiro, não é? E aquele outra pessoa tem que contar, até tanto para as crianças se esconderem. As crianças menores, ou elas não contavam, ou elas não se escondiam. Então ela simplesmente quer ficar ali no meio, interagindo. Mas ela não acompanha as regras. Então por isso que falava, é café com leite, porque ele queria participar, senão ficava chorando, mas não acompanha as regras. Porque não assimilou ainda a importância da regra. O critério, a regra não tem sentido ainda para essas crianças. Entendem que, não havendo a assimilação, a criança tende a não participar daquela determinada convenção. E a regra, para a criança já socializada, a regra muitas vezes é imposta por alguém, então ela vai por uma atividade que um professor escolheu, o professor já fala quais são as regras, mas se não tiver nada disso, ela mesma pode. Normalmente as crianças vão criando as regras, porque ela entende que o procedimento é necessário, o critério é necessário, o mínimo de regra é necessário. E quando alguma criança quebra a regra, ela reivindica. Então ela tem um senso de justiça também. Ela sabe quando uma criança conseguiu um resultado porque burlou uma regra. Isso é interessante nesse processo de assimilação e acomodação, a forma como o jogo de regras faz a criança evoluir muito na percepção de questões, por exemplo, de justiça, de critério, planejamento, organização. E isso, obviamente, se torna fundamental na educação infantil. Até porque em atividades mais socializadas e com regras, há também maior cooperação entre os participantes. Maior cooperação entre os participantes. Se as crianças vão jogar futebol, elas sabem que não pode pegar a bola com a mão e sair correndo, porque senão acaba o jogo. Então, o que é cooperar nesse sentido? Todos seguirem a regra, todos respeitarem a regra. Tá? Bem, um outro ponto importante para nós do Piaget aqui, vamos voltar para os nossos slides para a gente concluir essas modalidades aí, é esse comentário. Se tivermos bem claros os objetivos para a educação pré-escolar e o jogo escolhido promover esses objetivos, a escolha tornar-se-á simples.
Desenvolver a autonomia através de relações seguras, nas quais o poder do adulto seja reduzido o máximo possível. Então, por que eu ofereço jogos para as crianças? Para desenvolver nelas a autonomia, e para isso é importante que o adulto não fique manipulando a atividade. Desenvolver habilidades de autonomia e coordenação de diferentes pontos de vista. Não só da autonomia com relação a criança, ela tem autonomia para correr, para participar no sentido de se movimentar para onde ela quiser. Não, para criar regras, para se relacionar, para refazer as regras. Tá? Despertar nas crianças a curiosidade, a atenção, o senso crítico, assim como a confiança. Então, os jogos, aqui a gente poderia dizer o seguinte, são benefícios que as situações de jogos trazem para as crianças, né, desde que o jogo escolhido, tanto pelo professor quanto pela criança, seja promovido com base nesses objetivos aqui. Agora, é óbvio que podem haver outros objetivos também. Pode haver um enriquecimento dessa situação, depende tudo do planejamento, da criatividade do professor. Voltando para mim aqui para a gente encerrar, nós não podemos deixar de falar também dos jogos tradicionais. Tá? Os jogos tradicionais são aqueles jogos que estão presentes na educação, que são fundamentais, porque hoje em dia, quando a gente fala de jogos, você vai ter novos jogos, brinquedos diferentes e softwares também, né, que representam jogos também para as crianças. Mas é importante que a escola nunca deixe desaparecer os jogos tradicionais. Por quê? Porque os jogos tradicionais têm uma relação cultural. Então, é uma cultura, é algo folclórico, é algo muito relacionado ao local em que a criança vive. Né? Então, os jogos tradicionais eles são importantes para dar esse senso para a criança de que dentro da brincadeira e dos jogos existe também cultura. Então, soltar pipa, amarelinha, peão, bolinha de gude, eles também são jogos que também contribuem com as questões do desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo, socio-interacionista, de relacionamentos, né? E que também dão para a criança uma base cultural, que fazem a criança perceber como os avós brincavam, os pais brincavam, a evolução dessas brincadeiras ao longo dos anos. Então dá um sentido bastante humanizador também, tá? Além de contribuir também com o desenvolvimento integral. Ok? Então, tá aí. No material tem vários jogos tradicionais citados aí para vocês. Tem para você ver quais são esses jogos. A gente já sabe, eu já citei alguns aqui, mas aí tem uma lista deles para você acompanhar, ok? Então, sobre essa ideia de jogos, nós temos esse conteúdo bem direcionado aí para o Piaget, do jeito que as provas gostam de cobrar. E é isso aí, pessoal. Você tem material em anexo, leia o teu material, se aproprie melhor desse conteúdo e a gente segue em frente. Um grande abraço. Até mais, vou ficando por aqui.